Sejam todos bem-vindos e hoje a aula 48, troncos, crânios e pés. Nós estamos em fevereiro, dia 18, 2026. Então vamos começar com um desenho de crânios. Deixa eu abrir o livro, na página que nós vamos estudar. Vou começar com o desenho de crânio. É uma coisa muito simples mesmo. Porque praticamente nós temos esse espaço aqui, daqui até aqui. Isso aqui é a cabeça. E na arte, vocês têm que aprender a dividir em 2 e 3. E dessa vez eu vou dividir em 3 partes. Assim, 3 partes. Sendo que 2 partes dessas 3 partes eu vou fazer uma circunferência. Boa noite, Leia. Olá, Nick Arte. Deixa eu colocar aqui o celular e eu vou vendo as mensagens. Boa noite, Nick Arte. Romurax, boa noite. Oh, o pessoal está se cumprimentando, isso é ótimo. Já estamos fazendo um grupo aí. A partir aqui de baixo, eu vou deixar uma reta. Faço uma pequena inclinação aqui. E agora é importante que isso aqui esteja bem uma circunferência. Se eu descer vertical, olha, eu não vou encostar esse canto aqui. Foi mais ou menos nessa altura que eu interrompi. Podia ser mais baixo, podia ser um pouco mais alto, mas vou escolher isso daqui. Tipo, daqui até aqui, eu peguei 2/3 para fazer essa inclinação. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Poderia ser um pouco mais inclinado? Poderia. Como? Poderia ser assim, ó. Nada impede de ser assim. A questão é que, se abaixou a altura de um lado, abaixa a altura do outro lado. Qual a diferença? A diferença é o tipo de cabeça, como vocês querem que fique no final. E agora eu faço um complemento. Esse seria o rosto comum. Canetas. Ó, tem uma verde aqui. Quando nós vamos desenhar crânio, essa divisão que nós colocamos, a gente pode repetir. Meu verde está acabando a tinta. Certo? Vou ter que recarregá-lo. Eu recarrego com vocês, na frente de vocês. Não se preocupe, vocês vão ver eu recarregando a tinta. Vamos ver essa preta? Tá um pouco melhor. Ó. A diferença é que, se eu pegar da altura dessa circunferência, dividir em 3 partes... O que eu fiz aqui? Eu não estou vendo a mensagem de vocês? Agora eu estou. Em 3 partes... Veja, deixa eu repetir. Daqui até aqui. Eu primeiro dividi em 3 partes. 2/3 eu fiz essa circunferência, tá certo? Esse daqui eu vou dividir em 3 partes novamente. E na parte de cima, eu faço uma linha assim. Esta linha é a linha dos dentes, é do entre os dentes. Antes de chegar aqui, mais ou menos na metade... um pouquinho para cada metade, ou na metade, ó, da distância da lateral até o meio, da distância da lateral até o meio, eu faço a marcação. Pode haver uma pequena variação nisto também, certo? Então, aqui vai estar a arcada dentária. E a gente começa. Canino não, o dente da frente, a lateral, agora o canino. E depois vocês vão reduzindo o tamanho, porque ele vai virando para trás, até chegar aqui. É isso. Vamos reforçar? Aí vai. Feito. Faço uma voltinha aqui bem fraca. Percebe que estou usando uma caneta grossa, mas com a caneta grossa eu faço traços finos e traços grossos. Eu consigo variar o traço. E essa competência a gente consegue com o tempo. Ó, fiz traço grosso e fiz traço fino. Viram? Na parte de baixo eu repito os dentes. Só que eu vou deixar eles um pouco menos altos, um pouco mais baixos.
Eles encostam, entende? Mas o comprimento de cima para baixo diminui. E faço a voltinha aqui, ó, uma voltinha mais fraca, sem precisar trocar a caneta, né? Do jeito um aluno meu apertou minha caneta. Estou vendo que está meio aberto. Lembre-se, não devemos emprestar material para aluno ou para o colega, eles não sabem mexer nessas canetas. Mas eu vou emprestar porque eu estou ensinando eles a mexer. E às vezes eles não têm porque faltou grana para comprar. E eu entendo, caneta é caro, né? E eles têm que aprender. E aí está. Bom, daqui de baixo eu subo paralelo e subo paralelo sem ir até o limite. Ok, até agora tudo bem, né? Bom, aqui temos o vomer, que é aquela divisão debaixo do nariz. E aqui a concha nasal. Olha como ele ficou. Desta parte eu vou subir assim e bem aqui eu vou colocar o osso do nasal. Bem aqui, ó. Entre esta parte e esta parte, no meio, nós temos o olho. Mas eu faço um olho nesse meio triste, voltado para baixo. No meio, ó, a linha do meio. E veja, esse não ficou igual a esse. Eu tenho que deixar os dois iguais. Aí, Nick Arte, é mais ou menos isso. Às vezes eu dou caneta também para quem não tem condições. É verdade. Aí, olha, já dei até aquarela, né? Algumas vezes. Veja, este é o zigomático. Esta é a concha nasal. Este quadradinho que eu fiz aqui é o nasal. Este é o zigomático. E agora eu subo, mas não vou para esse canto igual na pele. Eu subo assim. Cavidade orbital. Ah, o esfenoide está aqui. O etimoide fica aqui no canto. Eu pintei e não vou ter oportunidade de mostrar o etimoide. O lacrimal tem um furinho aqui e aqui. O temporal fica aqui, ó. Esse espaço que eu estou fazendo as churas. O zigomático é esse espaço aqui. Temporal. Eu vou, mas sem encostar no canto, assim. Cavidade é todo espaço vazio dentro de algo. Boa! É isso aí. Eu estava falando com um menino sobre isso. É um buraco o que é? Um buraco é um espaço vazio dentro de algo, eu falei para ele. Se não tiver algo, vai ter um espaço vazio, mas não é um buraco. Então, se vocês tirarem tudo que está em volta do buraco, o buraco deixa de ser buraco. Então, um buraco é nada, mas só existe se tiver alguma coisa em volta. Não é doido? Eu acho. Maxilar. Desculpa. Mandíbula. Maxilar. É, mas é doido mesmo. Deixei o meu aluno vendo passarinhos em volta dele, assim, tipo, meu Deus, não entendi nada. Aqui é o temporal e em cima fica o parietal. Temporal e em cima é o parietal. Aqui fica o frontal. E que mais? Ah, o zigomático. Zigomático.
a concha nasal inferior, bem aqui, ó, nesse pontinho que não dá para ver direito. Concha ou cavidade nasal, como você falou, né? Mas é a parte, é o inferior. Nasal, naquele ponto que eu mostrei. Inferior. Aqui, ó, esse ossinho que dá uma despontada para cima. Vollmer. Aqui dentro, dentro da cavidade da esfenoide, fica o lacrimal. Que mais? Que mais? O lacrimal. Esfenoide. Falei da esfenoide. É a cavidade do olho. Esfenoide. Que mais? Que mais? Tá bom. Vamos para o pé. O temporal são os dois ossos laterais que o Wilton mostra. Deixa eu pintar, né? Valeu pela participação aí. É isso aí. Escuta o que ele fala. E os mesmos pares, ó. O parietal é esse aqui. E o temporal é esse aqui. E faltou esse. Que é o nasal. O nariz é feito por cartilagem, mas ele tem uma rampinha que começa nesse ponto que eu marquei com esse azul aqui. E feito. Quando eu fiz esta costela, eu fiz esta volta, certo? Eu vou separar isso daqui, eu vou pegar essa parte, pegar só uma costela para vocês verem ela separada. Vamos fazer isso. E aí a gente pega outra folha. 6, 7, 8. Olha só. A gravata, que é chamado de esternoide. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer só uma das costelas. Aqui está. E olha, é uma elipse que eu fiz, viram? Aqui é o centro da elipse. Eu traço para cá e vocês têm o desenho que a gente fez da esfera antes com elipses em volta. Aqui está. Vou desenhar com essa caneta. Vamos ver se funciona. Então, eu estou desenhando a gravata, o externo. E aqui o final da gravata, a ligação da clavícula. E pronto. Ok. Vamos fazer um outro osso com a caneta azul. A costela. Ela vai sair daqui. Esse daqui, eu não sei o nome em português. Mas eu podia pesquisar, né? Bom, eu não sei o nome. É o costal, é uma cartilagem costal. Não. Tá, cartilagem costal. Acho que é essa a tradução. Tá aí. Amarelo. E lembra que eu falei que existe mobilidade nos ossos da costela, né? Costais só? Cartilagem costais. Obrigado, você me confirmou o nome que eu tava na minha cabeça. Obrigadão. Valeu a ajuda. E aqui, vocês vão ter tipo uma fita. Não sei se a gente chegou a treinar fitas. Assim, ó. Já comeram costela? Costeleta? Já perceberam que ela é mais ou menos assim, ó? Tipo meio retinho aqui, aqui tem uma curva. E é isso mesmo. É essa forma. E do outro lado, ela faz a mesma coisa.
como se ela fosse meio planinha assim, com uma tira, desse jeito. Eu sei, mas eu entendi tudo. Acontece comigo, então eu já estou antenado das coisas. Ou tá pedindo perdão para os outros que não... tanto faz. Eu sempre erro nessas coisas. Às vezes eu não vejo o erro e eu deixo. Aí, para minha vergonha, o pessoal curtiu um monte e eu tinha errado. É isso. Bom, bem aqui tem uma vértebra. É chamado de vértebra torácica. E ela parece uma nave espacial alienígena. Ela tem uma simetria, ela tem uma ponta. Assim. Aí vocês têm... tá bom, esta é o corpo da vértebra. Aqui vocês têm uma ponta saindo assim, né? Que é o processo articular inferior da vértebra, que eu não estou conseguindo desenhar. Aqui. E vamos fazer a outra vértebra. Era uma coisinha meio complicada de fazer. E de esculpir também. Eu fui esculpir algumas lá e eu me batia. Eu tive que ver em 3D várias vezes para conseguir esculpir. Porque é um pouquinho complicado entender a forma a partir do desenho. Se der tempo eu mostro. Oi, King, tudo bom? Nossa, muitas curtidas. Essa daqui é o costal superior. Então, aqui ó, vocês estão vendo as vértebras? Vai lá atrás, é esta. Esse daqui, que é o externo, é este. Essa aqui, ó, que vai lá para trás, que eu estava desenhando antes, é este, que a costela é este. E esse daqui é a cartilagem costal. E este é o... Não, esse aqui, vou pintar de azul, que é uma cartilagem chamado disco intervertebral, que fica entre uma costela e outra. Eu vou colocar uma outra vértebra, entre uma vértebra e outra, desculpa. Então, esse que está de azul, é isso daí, é o disco intervertebral. O externo, a costela número 5. Lembra que eu fiz até 10, mas tem outras costelas aqui que eu não fiz, que são as aéreas. A 10 é a que fecha ali, tá? Costela 5. Valeu, Nick. O que mais? Só isso. A cartilagem, né? Esse daqui. Cartilagem costal. Beleza. Próxima. Pés. Essa folha já foi usada. Que horas são? Legal, estamos bem no tempo. Precisamos de mais uma folha. Aqui. Então, uma preparação. Vou começar com a aula de pés, bem rapidamente aqui. Imagina que vocês têm um osso aqui, chamado tíbia. Ele vai até o joelho, porque é o pé. Do outro lado, vocês têm a fíbula. Eu vou virar o meu pé assim. Quando eu virar o meu pé assim, aqui você vai ter um pedaço de osso que vai para trás. O nome desse osso que está indo para trás, aqui tem esse montante, é o calcâneus. Então, o calcanhar, está aqui. Ó, a inclinação que eu pus. Essa inclinação é a virada que a gente colocou. O que o Nick Arts está falando é que este que eu pintei de azul, que se chama disco intervertebral, ele amortece os impactos e garante a mobilidade. E aqui que pode causar alguns problemas de desgaste, não na torácica, porque a torácica é fixa, mas na parte da lombar.
se a pessoa fica muito numa posição, ou se a pessoa força demais, e assim vai. Tá. Então, o que temos aqui é o calcanhar. Vamos desenhar o calcanhar aqui. Como está dobrado, aqui está a parte do tornozelo, eu vou fazer uma ruga aqui, ó. E aqui está o pé. Só que eu vou baixar os carpos. Bem para cá. Eu acabei de mudar a inclinação do pé para cá. Então, antes você está vindo para cá, agora está vindo para cá. Porque é aqui que eu vou colocar o metacarpo. E agora, este aqui é o metacarpo que está na ponta do pé. E bem aqui eu vou virar a primeira falange, a segunda falange do polegar e a primeira, a segunda e a terceira dos outros dedos. Olha a tensão que está dando no metacarpo. Isso daqui é chamado crime. É o crime contra o pé. Então, salto alto, plataforma, não, agulha assim, é um crime contra o pé. Causa vários danos. Mas é tão bonito, mas é um crime. Mas o bumbum fica arrebitado, mas é um crime. Olha como os ossos vão forçar isso aqui vir para cá. Assim. E aqui segue a perna. Romurax, estamos juntos. Esse é o pé. Bom, o namorado do DJ Vitinho, nós fizemos agora há pouco um crânio, a costela, as vértebras torácicas e o externo. E fizemos o crânio. Agora eu fiz os ossos do pé. E eu falei que é um adiantamento, a gente não vai ensinar pé ainda. Então, Rush 17 é isso aí. Aí, Vini, tudo bem? Tá. Eu quero mostrar uma curiosidade. Eu vou pegar um celular e eu vou procurar esqueleto do pé de elefante. Olha o calcanhar. Isso. Coopera comigo. Essa é a mão. O pé está aqui. Esse é o calcanhar. Aqui tem os carpos. E aqui, ó, metacarpo. Eu pintei de amarelo. E ali, ó, polegar e 3 falanges. Então, 2 falanges para o polegar e 3 falanges atrás. 1, 2, 3. Para cada carpo. Tíbia, que é do lado do polegar, e fíbula. Tíbia e fíbula. O elefante está andando na ponta do pé. Viram? Namorado do DJ Vitinho 011 escreveu: professor, uma coisa muito chata de fazer mesmo é os ossos. Só pulso, né? Pode elaborar melhor o texto? A gente promete que lê e vai pensar. Tem um monte de gente que vai participar e conversar com você também. E eu também. Por isso, namorado do DJ Vitinho 011, pode elaborar melhor a pergunta? Enquanto você vai reescrevendo, eu vou passar para o próximo capítulo. Certo? Então vamos lá. Tórax. Quero ver que horas são. 20h29. Eu imaginei. É o pulso, né? O pulso que você escreveu errado, né? A palavra pulso não é pulso. Mas eu não consegui adivinhar o que seria. Bom, nós estamos nos
aqui. Nessa parte, né? Vamos continuar. Beleza. Talvez eu vou adiantar mais um pouco a aula se conseguir acabar isso daqui. Mas vamos lá. Dessa vez eu vou fazer só a caixa torácica. Assim. Linha de simetria. Pego daqui até aqui, divido no meio. Divido no meio novamente e divido no meio novamente. Tem 4 partes. 1, 2, 3, 4. Combinado? Então é 1, 2, 3, 4. Bem aqui, nesse de baixo, vai estar o ilíaco. É que tem parte do pulso da mão que eu não sei, é um monte de bolinhas de ossos, até onde eu sei. Olha, nós vamos ver isso depois, tá certo? Mas, se quiser tirar um print para começar a estudar isso daí, você já tira o print. Vamos lá. Olha os ossos como são complicados. O atlas, o axis. Esses ossos são muito difíceis, né? É difícil entender. Mas não é isso aí. Vamos para as mãos. Aqui está escrito, acho que em francês. Ah, aqui, ó. Está escrito em latim. Posicionei. Um print. Se quiser essa parte também. E um print. E se quiser em francês. Um print. Se quiser mais mecânico, eu gosto desse aqui, ó. Printou? Oi, King. Não. Você pode estudar só a morfologia do corpo, tá certo? Você não precisa estudar tudo isso daí. A não ser que você faça história em quadrinho, animação, corpos com expressões e movimentos de luta. Aí sim. Mas se você só vai fazer o corpo num quadro, você só pega o modelo e faz e acabou. Mas hoje em dia até não precisa, porque você tem modelos 3D que você vira o corpo, põe na posição e copia e pronto. Mas não dá a extensão do corpo. Tem umas falhas. Eu não sei dizer, tá? Se a tecnologia já faz você evitar ter que aprender tudo isso. Divido em 3 partes daqui, faço uma bolinha. Aqui eu faço o crânio. Mas eu sei que a anatomia é uma coisa que a gente estuda na faculdade de desenho. Sim, a gente já fez isso, namorado DJ Vitim 011. Nós fizemos em cubos, esferas, cilindros e todo o resto. A gente até estudou cilindros antes. Ó, cubos, cilindros, esferas, cabeças inclinadas, olhos, simetria. A gente fez até a triangulação de Delaunay, que é a morfologia, que está por aqui. Bom, não vou achar. A gente fez a rotação de corpo, mas agora a gente fez simetria, a gente fez todas essas coisas aqui, né? Foi um mês estudando, antes de entrar na parte mais avançada, vamos dizer. Se for mangá de luta, King. Porque se for mangá tipo Clamp, não precisa. É todo mundo magro, só aparece a roupa, tem que estudar só moda. Mas se for de luta, é necessário uma anatomia. Ou se for uma coisa meio Titans, aí é interessante. Olha, o namorado falou pro King, cara, você deve começar primeiro com a anatomia. Tipo, você tem que saber a anatomia certa, tipo do seu mangá, etc. Mas eu acho que depende muito do objetivo mesmo. Você vai fazer uma coisa bem mais cômica, tem gente que não sabe anatomia. Tem quadrinista que não sabe perspectiva, eu fico de cara. Daqui até aqui, divido no meio. Tá. Este é o tamanho da cabeça. Eu fiz um quadrado. Percebe que a lateral não está encostando aqui. Por quê? Isso daqui é 2/3 do tamanho desse quadrado. Então aqui tem uma parte menor e uma parte menor, que a soma vai dar 1/3. Tá? Por que eu fiz esse quadrado? Porque eu vou fazer esse quadrado aqui, ó. E aqui. Isso vai me dar proporção. Para quê? Porque quando eu coloquei isso daqui, um pouquinho mais para cá, eu vou desenhar a escápula. E aqui para cá, eu vou desenhar a escápula. E a escápula tem essa forma.
Qual forma? Essa daqui, ó. Vai, violeta, roxo, violeta. Funciona. Ele faz uma viradinha para cá. Ele dá apoio para o braço. E ele sobe aqui, formando uma pontinha assim. Esse fica recuado. Esse fica recuado. Aqui tem uma borda para aumentar a resistência. Obrigado, valeu. Aí. Vamos ver o que foi falado mais. Aí, obrigado por me seguir, Han, tal, 95. O namorado escreveu: é só ver a aula desse belo professor que você aprende o necessário. Obrigado, namorado. Namorado do DJ Vitinho 011. Viu? Tá feito. Bom, aí tem a torácica, as vértebras, que deve ter... Eu tinha falado 10, né? Vou falar 10. Tá. Daqui até aqui, na metade, eu faço uma marcação. Bem aqui, eu faço aquela forma de sabonete com ponta aqui em cima. Assim. Aqui eu subo desse jeito. Esta forma é importante. Então, daqui até aqui, eu vou fazer 10 vértebras. Eu não lembro se é 10. Se alguém souber, me fala e me corrija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fui diminuindo. Ok, vou chamar só de Vitinho. Desculpa aí. Obrigado por me corrigir. Sempre me corrija se eu falhar de novo. Eu não sou muito bom em decorar as coisas, mas vou tentar. Então, a vértebra. 2, 3. E desculpe falar o completo. Eu nunca sei como chamar. 4. Sabe, só erra quem tenta. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tentei. 6. E quem não tenta, não faz nada. 7, 8, 9. Obrigado de novo. E 10. Eu estava lendo a tua dúvida, por isso eu dei uma parada, Rumorax. Desculpe comandar, você pode me tirar uma dúvida? Essa linha reta que faz quando o personagem está de pé, essa linha é chamada linha de simetria. Eu começo por ela. Dela eu começo para cá e começo para cá. É isso? Oi, Felipe, boa noite. Você elabora tá, o que você estava escrevendo, daí eu respondo assim que você terminar. Não tem pressa, eu vou ler. Tudo certo. Vamos ver, preciso de uma outra cor. Azul já usei, vermelho. Então, a partir daqui, você tem a costela livre, aérea. A linha que atravessa o personagem todo para servir para localizar e tudo. Esta linha é uma linha muito importante. Essa linha é a linha de simetria. Sem a simetria, você não consegue fazer um lado igual ao outro. Aí, ela é super importante, por isso a gente estudou ela. A gente estudou primeiro esse daqui, né? Aí a gente estudou aqui, ó. Antes de eu fazer o rosto, a gente estudou isso daqui, ó. A partir de uma linha reta, temos dois lados, sendo que o desenho que estiver de um dos seus lados será espelhado para o outro. Quando isso não acontece, nós dizemos que a imagem, o objeto, é assimétrico. A simetria nos ajuda a fazer rostos, vasos, garrafas e outras figuras que tiverem dois lados iguais. Em conjunto com a proporção, temos uma ferramenta poderosa que poderá solucionar muitos desenhos. Então, olha, a linha de simetria também está aqui. Está aqui. Está em toda parte. Está no meio aqui. Quando vão fazer, olha só, ele fez. Então, é uma coisa que parece básica, mas não é. É importante fazê-la. Certo? É isso aí, Romulax. Pode ser quase tudo. Praticamente para quase tudo. Diz que no primeiro milhão do mundo, assim, surgiu o primeiro ser simétrico. Primeiro milhão surgindo de anos do surgimento da vida na Terra. Isso possibilitou os seres serem mais fortes, mais resistentes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que faltou 10. Vamos dizer que eu consegui. Tá aí. Aí, nessa parte aqui, lá na frente, vocês têm a escápula, que vai dar sustentação para o húmero. É isso aí, King. Do outro lado. Não, o ilíaco agora. Vamos fazer as outras vértebras? Bom, as vértebras que eu vou fazer agora são lombares. Se eu não me engano, é 5 lombar. Será que é 5 lombar ou é 6? Mas se for lombar, é chamado de L. Então seria L1, L2, L3, L4, L5. Eu fiz 6, mas eu acho que é 5. Eu acho que eu errei. Eu vou no capítulo de lombares. Aqui está. Acertei. Essa é a L5. E é 12. É 12. É 12 vértebras aqui. Então, fazer mais uma. Ó. Aqui tem 5 e aqui tem 12. Eu tinha feito 10, 12, porque tinha uma a mais, 12. E aqui 5. Então, aqui é o L5 e esse é o T12, que é torácica. Esse é o nome, torácica. E a cervical é 7. Então, esse é o C7. Aí tem o C6, C5, C4, C3, C2, C1 e feito as torácicas. Coitado. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar bom. E, na real, o pé é tão complicado, mas tão complicado, que às vezes precisa de cirurgia, né? E se não fizer o tratamento a tempo, arruína. E outra, se não tiver grana, você não vai fazer a tempo, porque vai ficar na fila do SUS. E a fila às vezes leva 6 anos e vai piorando. Por isso eu espero que ele melhore rápido. Aí, Nick, que bom que você voltou. Eu pus o meu no carregador. Então vamos voltar aqui. Quero ver que horas são. 44. Estamos bem. Tá. Vamos fazer o cox? 1 furo, 2 furos, 3 furos, 4 furos. E o final, o ilíaco agora. Pegando essa dimensão, essa distância, colocando para cá e colocando para cá, e aumentando só um pouco, que não é 2 cabeças, seria 1 cabeça e meia. Aqui, ó, é a quarta cabeça de cima para baixo. 1, 2. Espera aí, tá errado isso. 1, 2, 3, 4. 4 cabeças, isso. Bem aqui, eu vou fazer tipo uma borboleta. Eu vou fazer uma elipse para cá, com um mosquitinho, e para cá. Ou um coração. Deixa eu ver como o Muraco escreveu. Desculpa incomodar, você pode me dizer... Não, peraí. O que aconteceu aqui? Você pode me tirar uma dúvida se a linha reta faz com o personagem estar de frente, também pode ser chamada de linha de ação, ou só com a pose e o movimento? Eu não sei. Porque daí é nomenclatura. Eu pensava que para fazer linha de ação e movimento, de acordo com o... Como que é o nome do carinha? Peraí. MacLeod, Scott MacLeod e o Will Eisner, essas ações, essas linhas podem ser do corpo. E cada uma delas significa alguma coisa. Submissão, valentia, postura rígida, pose sinuosa, que é de elegância. Então, essa tem uma característica que é bem próxima ao ideograma, de acordo com eles. Mas se for reto, talvez seja uma ação reta, uma ação parada, não sei.
Quando eu sei, a linha pode ser usada tanto... Sim, namorada não, tipo, Vitinho. Mas a pergunta dele é que quando ele é reto, pode ser chamada linha de delineação ou não? Eu não sei. Ou só quando ele começa a ter ação no movimento? A linha de simetria. Ó, aqui eu vou encaixar o fêmur. Aqui, ó, dentro dessa esfera. Aqui eu vou encaixar o cóccix. Aqui vai para frente dessa pontinha da caudinha. Lá na frente tem isso daqui, ó. Lá atrás do desenho que a gente está fazendo, na frente para o outro lado. E aqui desse lado, você faz um buraco, tipo um óculos. Aqui é o encaixe do fêmur, a crista do ilíaco. Aqui você encosta no cóccix e vem para cá. Vamos fazer o cóccix. Aí está. Amanhã eu vou continuar esse desenho. Borboleta. Um pouquinho maior só que a caixa torácica. Se eu colocar um pouquinho menor, já dá uma certa masculinidade, fica reto. E dá mais força nessa parte aqui. Daí amanhã eu vou pôr o músculo do lado direito, vou fazer o tórax inclinado, fazer o tórax de frente, de lado, mas de frente assim um ao outro. E depois vou desenhar o tórax frontal e vou desenhar a cabeça. E a gente vai estudar novamente o latissimus dorsi e o serratio anterior. Certo? E aí, nós vamos continuar. Então, a aula de hoje foi a aula número 18, troncos, crânios e pés. Então, eu fiz mais um pouco do crânio, do tórax, quer dizer. E amanhã a gente vai ter tórax e cabeça. Então, vai ter mais tórax e cabeça. Certo? Então, me segue, me curte e me compartilhe. Olha meu livro, que a gente usa para aula. Nós estamos, para vocês saberem, aqui. Esse tanto que a gente viu. O tanto que falta para ver é esse. Até o final do ano, a gente espera conseguir. O que a gente viu e o que falta para ver. Até amanhã.